no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, lá para o século 6, 500 alguma coisa? Mentira. Lá para o século 5, né? Que era 600 e alguma coisa, antes de Cristo. Então, no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra é Beltesazar, era o nome babilônico que ele recebeu, né? A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Aqui é o narrador contando o que o Daniel deixou escrito nas suas coisas pessoais. Agora o Daniel vai falar. Naqueles dias, eu, Daniel, planteei durante 3 semanas. Manjar desejado não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram 3 semanas inteiras. Então, para quem acha que o Daniel era vegetariano, ele está falando que naquelas 3 semanas ele não comeu coisa gostosa, nem comeu carne, né? Nem se perfumou, nem se higienizou de alguma forma, né? Porque ele estava angustiado. No dia 24 do primeiro mês, estando eu a bordo do grande rio Tigre, então ele está falando lá daqueles territórios onde hoje é o Irã e o Iraque, né? Estando eu a bordo do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei. Na verdade, a Pérsia, que é de onde ele estava falando, virou o Irã, né? E a Babilônia virou o Iraque. Rio Tigre e Eufrates ali, né? Então ele estava no Tigre. Levantei os olhos e olhei. E eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. E o seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudindo-me, e me pôs sobre os meus joelhos e as palavras das minhas mãos. Sobre os joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração ao compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio a ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda muito distantes, ou se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigiu o olhar para a terra e calei. Eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque, quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornaria a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararia o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles
a não ser Miguel, vosso príncipe. Até aqui. Bom, não vamos estar fazendo estudos detalhados sobre essas visões que Daniel teve. O que me chamou a atenção está ali em volta do versículo 15. Primeiro que é legal a gente ler essas coisas, porque embora isso aqui tenha sido registros assim do período que Deus já não falava mais com Israel como nação, que a gente vive esse conflito, né? Todos nós de alguma forma vivemos esse conflito, que é quando Deus às vezes está falando com a nação e não fala com os indivíduos, ou quando Deus está falando com indivíduos e não fala com a nação. E aí, depois do profeta Malaquias, que Deus realmente se calou para a nação, né? Porque enquanto Daniel estava lá calado na Babilônia, registrando essas coisas da experiência de Deus com ele, Deus não falava com Babilônia, né? Deus falava com Daniel, que estava lá na Babilônia. Ao mesmo tempo, para o povo que estava em ruína, Deus estava levando profetas, alguns têm registro na Bíblia, né? Que eram o Ageu, o Zacarias e outros, cada um na sua intensidade, né? Tem profetas que têm aquela capacidade universal de atrair as pessoas para a voz divina, e profetas que são bem ocasionais. E, como é a maioria das situações, as pessoas elas nasceram com capacidades que a gente chamaria de psíquicas, né? Geralmente as mulheres têm essas capacidades, mas algumas pessoas têm, que é coisa de ter vulto, de ter presságio, de coisas assim que, por exemplo, está fora do meu universo de competências, né? Ontem a gente estava assim com uma pessoa e ela sentiu a voz de Deus, que uma borboleta passou o dia inteiro na casa dela, e eu fico assim, Jesus, desculpa, eu não consigo me adequar a esses vocabulários, mas a pessoa entendeu isso, estava muito feliz, porque a borboleta, aí eu falei assim, isso para mim, que a gente que é estudioso de alguma coisa, isso é um presságio, né? Se ela passa uma borboleta aqui, logo alguém, mas mesmo sendo um presságio, uma tradição, uma superstição, pode ser que mesmo sendo uma superstição, Deus vai falar, não, mas para você, sou eu mesmo, né? Porque ao mesmo tempo que ela contou essa experiência da borboleta, estava contando a experiência de que ela estava muito angustiada, falou, meu Deus, me mostra um arco-íris. Aí ela falou assim, que coisa babaca, acabou de chover, eu estou pedindo a Deus para me mostrar uma coisa. Claro que um arco-íris vai aparecer. Aí no dia seguinte, ela olhou para o céu e viu um baita de um arco-íris. E aí ela chamou, Deus acabou de falar comigo, porque aí já não estava em situação de chuva, né? Aí quando ela foi chamar a pessoa para fotografar o arco-íris tinha sumido, né? Que é semelhante ao que aconteceu com Daniel, que ele teve uma visão, então ele já vinha, né, de dias de intercessão, e aí quando ele estava lá nos seus trabalhos, os babilônios, quem estava perto dele, ouviu um barulho, ficava todo mundo com medo e todo mundo fugiu. Deus adora fazer isso, né? Eu lembro que eu já estava em situação que, por exemplo, Deus queria contar um segredo para a esposa de um cara. Aí o que aconteceu? O neném do sujeito chorou enlouquecidamente, que ele teve que sair do ambiente. Foi um choro desesperador. Eu falei assim, isso é. Na hora que o cara sai com o bebê dele e fala uma coisa, Deus vai lá na esposa dele, faz aquela fofoca divina assim, deixa eu te contar, tá acontecendo isso, eu vou fazer assim com ele. Mas ele nem ouviu o que tinha acontecido. Mas eu achei legal o choro do bebê, né? Do que Deus tinha colocado uma perturbação no bebê. Estou falando assim porque a gente fica muito assustado com o fenômeno, né? A gente se assusta com o fenômeno e por isso a gente não faz luta social, porque a gente tem medo de ser desagradável. A gente tem medo de se encontrar para orar, porque o momento pode ficar constrangedor, né? Se o Daniel pensasse nos amigos que fugiram, ele tinha que ter um objetivo. Eu estou aqui buscando ao Senhor, estou buscando uma resposta. A resposta veio. E a resposta veio ao sentido de quem não estava buscando, como gente, tem uma coisa cabulosa aqui, pernas para que te quero, né? Mas para ele era a resposta. E aí ele vai entender depois o porquê desse fenômeno, né? Ele vai dizer, olha, eu estava pelejando contra o príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia estava me resistindo. Aí ele já começa a dar para Daniel aquilo que vai ser amadurecido no Apocalipse, né? Sabe, isso tudo que vocês veem, é só o que vocês veem mesmo. Porque por trás de governos, né? Você não está no Império da Pérsia? Pois é, isso é império na sua cabeça, porque na verdade tem um príncipe da Pérsia.
tudo isso aqui que acontece na Pérsia, esse poderio todo do rei Ciro, eles são tudo entidade. Todos são seres humanos que vivem de acordo com autoridades espirituais que eles nem fazem ideia, né? E aí, do mesmo jeito que o governo deles são entidades, a sua oração também, Daniel, é entidade, porque você estava orando e você nem sabia que estava rolando uma luta entre mim e o príncipe da Pérsia. Aí, quando ele consegue vencer o príncipe da Pérsia, aí aos ouvidos humanos é o quê? O que aconteceu aqui? Sai correndo, né? O negócio é cabuloso. Aí ele fala que depois que ele acabar de conversar com o Daniel, ele iria pelejar contra o príncipe da Grécia e o príncipe da Grécia ia vencer. Que foi exatamente o que aconteceu depois que o reinado dos reis persas falam, né? Quando ele teve essa visão, ele estava no terceiro ano de Ciro. Mas, na verdade, vieram outros reis, então o império perdurou um pouquinho, aí vem Alexandre o Grande e toma o poder. E aí o Alexandre o Grande, ele era uma entidade, porque um sujeito dos 27 aos 32 anos conquistar a Europa, e não tinha mais nada para conquistar o Oriente, né? Europa, Sibéria, e foi embora, era um cara que era possuído por uma entidade. O próprio Alexandre o Grande se julgava filho de Aquiles, né? Ele achava que ele tinha que cumprir uma missão que Aquiles confiou a ele. Tá vendo? Entidades, né? E muita coisa que a gente vai vendo, tanto dentro do lugar religioso quanto dentro das empresas, da economia, desses seres, tudo isso é tomado de muitas e muitas e muitas entidades espirituais. Aí chega uma hora que o anjo vai falar com o Daniel se estremece todo, fica desfalecido, né? É importante enfatizar que ele estava ali num momento íntimo, porque a gente também cai logo numa outra tentação. A gente tem a tentação de fugir do fenômeno e a gente tem a tentação de estabelecer o bizarro. O que é estabelecer o bizarro? Vamos pegar Daniel com suas experiências, Ezequiel com suas experiências, Jesus com suas experiências. E aqui a gente tem que olhar Jesus como um ser humano. Jesus tinha muitas experiências com Deus. Ele estava tão angustiado, tão apavorado mesmo, que o seu suor se transforma em gota de sangue. Quer dizer, ele já tinha suado tudo que ele tinha que suar, e aí as glândulas sudoríparas começam, não tem mais suor para produzir aqui. Aí ele começa a suar sangue, de tão angustiado que ele estava, né? Verdadeira síndrome do pânico, porque realmente passar pelo que Jesus passou ali naqueles 3 dias é pavoroso. E ele pedindo a Deus, se for possível, faça de mim esse cálice, todavia faça-se a tua vontade. Então, mesmo ele tendo chorado gotas de sangue, primeira coisa, ele nunca fez disso uma publicidade, né? Alguém que estava ali perto registrou isso, né? Lucas vai falar que chorou gota de sangue, aí veio um anjo e o consolava, porque aí tem essas coisas. Mas nunca existiu esse culto de vamos nos consagrar até a gente zoar a gota de sangue. Estou falando de uma angústia espontânea, como foi a angústia do Daniel. Ele foi tomado de uma angústia e foi para a oração. E Jesus, amedrontadíssimo, foi tomado de angústia, falando com Deus, e ele não deixou de ser ser humano. Ele suou gota de sangue, o outro desmaiou, o outro fica com dor de barriga, o outro provoca vômito, o outro desmaia. Eu já falei desmaia, né? Mostrando que as experiências são verdadeiras e genuínas. O que não se pode é nem correr da experiência porque ela é pavorosa, porque Jesus não correu da experiência pavorosa, e nem se pode também promover essa experiência, porque nem Jesus, nem Daniel, nem Ezequiel promoveram essas experiências. Eles simplesmente foram tomados por elas, né? Então é interessante que Jesus, por exemplo, ele suou gota de sangue, mas ele nunca, nem para ressuscitar um morto de 4 dias, ele nunca foi tomado de estribuchos, né? Para ficar autêntico, né? Para ficar autêntico, para criar aquele clima, porque quem é que não gosta de um clima, né? Para ninguém precisar fugir, então a gente chama todo mundo, e aí a gente, né? Of the king, the power, the message, the pigs, the... Não, Jesus não fez isso. Porque você não vai ver isso em nenhuma situação. Você vai ver numa situação.
que mesmo assim foi uma situação íntima, que foi a do rei Saul, né? Olha só, o Saul estava com ódio de Davi, e só quem é iracundo sabe que experiência que o Saul estava tendo. Esse moleque, esse marmanjo, esse ingrato, ele matou um gigante, eu dei casa para ele, dei moradia para ele, dei filha para casar com ele, agora esse cara quer tomar meu reino. Ele com ódio estava vindo atrás do Davi e passou pela casa dos profetas. Aí quando ele passa pela casa dos profetas, que estavam lá todos em reunião íntima profetizando, aí ele também profetiza, né? Decandalabachúria, baixo tambor, aquela coisa, aquela experiência íntima, e aí diz que ele passou a noite inteira profetizando. E aí a gente não entende, tá vendo? Existem fenômenos que nos assustam, mas é a mão de Deus nos protegendo até da existência. Agora, existem fenômenos que nos apetecem, mas eles são castigos de Deus. Porque quando você vai ver no texto todo de 1 Samuel, você vai ver no texto todo de 1 Samuel, o Saul ficou a noite inteira profetizando, ou seja, falando em línguas e bêbado, aleluia! Para quê? Para dar tempo para o Davi fugir para o mais longe possível que ele tinha de fugir. Então, o Saul foi segurado por Deus ali, já rejeitado por Deus como rei, né? É bom enfatizar isso, Deus nunca rejeitou Saul como pessoa. Ele foi rejeitado como rei, porque ele seria rejeitado como rei. Deus tem seus planos, Deus tem suas promessas, aí no meio dos planos de Deus, o povo queria um rei. E o povo adorava Saul. Saul era um ser muito incompetente, muito idiota, muito cheio de si. Mas o povo, não, somos nós que o colocamos lá. Então Deus tem que gostar. Né? Inclusive o Samuel gostava muito de Saul. E aí Deus está assim, ai Samuel, isso aí está só cumprindo o desejo do povo. O meu desejo está rodando por aí entre vocês. Né? Mas mesmo assim Deus é bom. O Saul reinou até reinar, reinou até morrer. Deus não tirou o reinado de Saul. O que Deus rejeitou não é nem que Deus rejeitou, né? São fenômenos. O Saul poderia ter sido humilde, aí Deus me rejeitou. O Saul poderia ter agido igual o credor incompassivo, né? Na verdade, o credor é espertalhão. Aí Deus me rejeitou. Tudo que eu posso fazer enquanto Deus me rejeitou é reinar da melhor maneira que eu posso, porque Deus ia ter misericórdia do reino dele. Então aquela loucura do Saul era porque a personalidade dele era muito ruim e não diz nada sobre a salvação dele nem de quem quer que seja. Por isso Deus chegou para ele assim, assim como você rejeitou as minhas palavras, eu também te rejeitei para não seres rei sobre Israel. Mas ele foi rei, ele foi rejeitado na sua dinastia, porque ele não seria, né? E aí é ruim isso, porque você vai ler na escritura e fica parecendo que Deus é mau caráter igual a gente. Deus não é mau caráter igual a gente, Deus conversa com o nosso mau caratismo. E no mau caratismo de Saul, ele precisava ouvir de Deus que ele foi rejeitado. Assim como os fariseus precisavam ouvir de Jesus que eles eram o diabo. Foi ali que muitos se convertiam. Né? Deus faz essa psicologia reversa que às vezes pai e mãe tem que fazer com o filho, né? Não, porque eu sou dono, não sei o quê. Vai, meu filho, tomara que morra lá. Mas você acha que pai e mãe estão querendo que o filho morra? Não. Você está falando a linguagem que o filho arrogante e feliz consegue entender, igual a minha avó me conta que ela me contava, né? Que ela faleceu, minha avó paterna contava que ela tinha um filho e ele era muito desaforado. Que Deus o quê? Isso que ela falou assim, mas meu filho, eu fiquei tão irado. O Senhor, olha só, eu tive 15 filhos, eu não pedi esses filhos ao Senhor não. E o Senhor fez promessa para os meus filhos. Então, eu coloco isso aqui, ó, esse deboche contra o Senhor, eu coloco na tua mão. Faz o que o Senhor entender que o Senhor deve fazer aqui, ser arrogante. Aí disse que ele estava galopando no cavalo. Entendeu? Foi a mensagem que a minha avó entendeu e a mensagem que o meu tio entendeu. Porque a gente fica moralizando muito Deus com os nossos identitarismos, com o nosso racismo, com o nosso não sei o que lá. E Deus, ele é Deus. E aí, o que aconteceu com o meu tio? Por sinal, se chama Samuel. Ele estava galopando no cavalo debochado dele, se sentia um cavaleiro, descobridor das Américas. Aí o cavalo caiu e arrebentou a perna dele inteira. Ele entendeu a mensagem. Ele entendeu que ele não é Deus. Foi correndo para a igreja adorar o Senhor. Né? Aí, ai, Deus machucou o menino. Um menino que nem existe aos olhos do universo está se achando Deus.
Então Deus não vai pedir licença aos nossos moralismos, não sei o quê. Por isso que Deus aparece na Bíblia assim, Saul, te rejeitei mesmo. É tudo cego, guia cego. Ai, não é cego, é deficiente visual. Naquela época não tinha essa discussão, é cego, guia cego, aleijado, leproso, mudo, né? Porque eu que criei todas essas pessoas, agora eu não criei vocês furaram seus olhos, então vocês são cegos. O que eu criei sem visão é deficiente visual. Vocês são cegos, são guias cegos. Aí uns se convertiam, outros ficavam cheios de olhos. Deus é assim, né? Mas eu estava dizendo, então Saul, ele passa a noite inteira falando em decandalabachúrias, porque Davi precisava ir para muito longe. Então no outro dia de manhã, e aí olha só, ele sai daquela experiência genuinamente mística que ele estava vivendo na casa dos profetas, e sai para quê? Sai para ir atrás do Davi, mas aí o Davi estava tão longe que ele teve que voltar para casa, né? Ele vê como é que Deus não está nem aí para as aparências. Muitos lugares que parecem unção do Altíssimo, é só Deus enrolando o bando de coração duro. Enquanto o Davi, que parecia o fugitivo, isso é um otário, um deserdado, tá cheio de gente leprosa, endividado, ele anda com os edomitas, anda com os cananeus, que Davi tinha um exército só de homens abomináveis para Israel, né? Cara, só anda com gente esquisita. Precisava sobreviver, e Deus era com ele naquelas coisas esquisitíssimas que ele fazia. Por isso, inclusive, que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Tipo assim, tudo que eu queria esperar de um ser humano, esse cara foi. Ele foi. Nem parecia, mas foi. E aí, então eu estava falando que essa é a única experiência que teve, que um congresso onde estava todo mundo caído, né? Que todo mundo caído, eita, vai meu filho, fala em línguas aí a noite inteira que eu preciso proteger gente aqui, né? Mas tirando essa experiência bizarra, e foi bizarro exatamente porque o espírito de Saul era um espírito bizarro, né? Porque ele estava lá reinando, vivendo dos impostos, né? Herdou fortunas de Israel e tudo. Mas o coração dele ficou duro. E aí só Deus é que sabe o que fez ou está fazendo no sentido eterno com Saul. Porque o Saul foi chamado por Deus de maneira muito carinhosa. Então, Deus rejeitou o reinado de Saul. Mas Deus foi lá e chamou o filho do rico, que estava procurando as jumentas do pai. Foi linda a experiência que ele teve, né? Mas tirando essas questões, Jesus, para ressuscitar o morto, não fez balangudão, não fez. E aí não adianta a gente falar, mas era Jesus, né? Se creres em mim, farás as obras que eu faço. E farás outras maiores do que essa. De maneira que, quando eu vejo Jesus, o que eu quero de grandioso não é, Senhor, tu ressuscitaste os mortos, então eu quero um cemitério ressuscitado. Não é isso, não. Fará obras maiores é ser grande no tempo e espaço em humildade, em discrição, em simplicidade. Estou ouvindo agora de manhã um podcast, né, o episódio 2, de um homem grandioso aí do Brasil, que recebe só um salário de 120 mil reais por mês. Que vergonha! Você ter vergonha de receber isso é fazer as obras maiores do que Jesus fez. Porque Jesus deveria receber 500 mil reais por mês, né? Mas a grandiosidade está em, que isso? Isso aqui são as obras do meu Pai. Eu já tenho todas as riquezas do mundo, eu fiz todas as coisas, eu vou querer 500 mil reais para quê? Mas aí o homem de Deus acha que ele pode receber 120 mil reais. Eu já tinha notícia de que em 2007, um pastor poderoso aqui de Belo Horizonte já tinha um salário de 150 mil reais. Né? Não, que vergonha, que feio, né? Que espírito de rei. Mas enfim, porque não é só isso, né? É que o cara deve a receita e tal, por isso que ele se mancomunou com governos que iriam perdoar as dívidas deles. E aí o negócio é bem documentado, né? Tá mostrando o que tem da receita, por aí vai. E aí, fazer as obras maiores, ele fala assim, gente, eu queria ser igual a Jesus mesmo. Na simplicidade, quer dizer, eu não vou ser igual a Jesus porque eu não tenho a popularidade de Jesus, né? Mas é aquela coisa assim, de você estar ali conversando no almoço, conversando aquela conversinha como que não tem nada, e de repente você olha para a pessoa, olha, sabe aquela coisa que aconteceu ontem 4 horas da tarde? Pronto, sem estresse, sem
estridências e tudo. Claro, Deus que se fez homem tinha vida com Deus fora desses momentos sociais que ele vivia, né? Então as grandes obras que a gente tem a ver com isso. E a gente vive sempre o oposto, né? Ou a gente quer ficar fazendo as grandes obras em público, vamos organizar um congresso, organizar um evento, vamos ter uma mega empresa de obras sociais. Ou então a gente vive aquelas mega experiências da intimidade, mas não faz nada disso funcionar em público. Tem gente que Deus conversa com essa pessoa no dia a dia e tal. Aí, por exemplo, eu acho isso bonito no Daniel, porque ele pergunta, peraí, eu tive essa experiência toda pra quê? Aí Deus responde pra ele, não, Daniel, isso aí é só para você registrar. Você vai morrer, vai cumprir seus dias em paz, e aí o tempo vai passar, o saber vai te multiplicar, e essas palavras que você escreveu serão discernidas por outras pessoas. Ou seja, viu, Daniel, você não vai ser o conquistador da Babilônia. Isso aí, a eternidade designou para o príncipe da Grécia, o príncipe do norte e do sul, que era o Seleucos de Ptolomeu, os príncipes bem chifrudos. A você, o seu principado é você deixar essas coisas aí, que eu tenho muita gente que vai nascer para fazer essas coisas acontecerem. Mas o Daniel perguntou, né? Mas tem gente que tem experiências tão íntimas com Deus, assim, meu Deus, qual é a utilidade dessa sua parceria comigo? O que o Senhor quer de mim? E como os dons são diversos, a forma é diversa e a duração é diversa, você acaba achando, por exemplo, pessoas que têm dons de Deus, mas são idólatras, né? Nunca mais vou esquecer de uma situação onde uma mulher de Deus, mas que tinha uma personalidade muito difícil, onde ela recebeu no meio de um culto uma mensagem para entregar em público a um pastor que estava dirigindo o culto. Aí ela foi brigar com Deus. Olha o nível de idolatria. Ela veio contar isso pra gente, né? Eu tô assim, falando, o que aconteceu ali? Porque ela falou em línguas assim, ai meu Deus, eu estava falando com alguém ali, essa mulher. E aí eu vi que ela estava brigando com alguém. Ah, Leleco, eu estava brigando sim. Porque olha só, Deus queria que eu falasse isso para o pastor falando de tal. Eu falei, não, Senhor, eu respeito muito esse homem. Eu falei, mas por que você não respeitou Deus? Que idolatria é essa? E aí, é aquela grande resposta que Deus, a gente fica assim, ai Senhor, porque o mal prevalece nesse mundo? O mal prevalece nesse mundo porque muita gente boa de Deus é covarde. Desde essa covardia micro que aconteceu com essa irmã, né? Que ela está recebendo ali de Deus ali em público, ela tá assim, e ela tinha impulso, pessoal, para isso, que é uma pessoa muito impulsiva, então ela tinha um impulso para chegar lá na frente e desmascarar tudo aquilo ali. Mas aí ela ficou brigando com Deus porque aquele homem ele era muito justo para ela fazer isso com ele. Não pode, Senhor. Né? E aí Deus falou assim, então, prossiga com a sua idolatria. Morra na sua cegueira. Né? E às vezes Deus faz isso. Quando a gente fica valorizando o ser que a gente adora, né? Mas aí o homem prosseguiu fazendo mal e nesse caso a pessoa acaba se tornando cúmplice desses males. Isso serve para o pastor, para quem a pessoa não quis entregar uma palavra que Deus mandou daquela forma, daquele jeito. E ela sabe que é Deus, porque Deus não ia mandando ela fazer isso, porque às vezes a pessoa tem um transtorno de personalidade opositora que toda hora fica querendo entregar coisa para os outros em público. Ela não, aquilo ali foi uma experiência única, não tinha acontecido antes, não aconteceu depois, então não tinha como ela ter elementos de dúvida. Né? Da ira, a pessoa fica com medo da ira que está sentindo, aí Deus explica, não, mas a sua ira é isso. Ai, Senhor, não, eu quero evitar a confusão. Ai, quem falou que Deus tem compromisso com evitar a confusão? Por isso que ele rejeitou Saul. Quem falou, Saul, que eu tenho um compromisso com ser politicamente correto? Sendo que eu te dei uma ordem, Saul, por isso eu te rejeitei. Morro de medo, porque né, todos nós aqui podemos ser rejeitados nesse sentido, se é que já não o fomos. Aí, a gente precisa aprender a se perguntar, Senhor, qual que é o objetivo dessas coisas? Eu passei por experiências estrondosas aqui, por que isso? Onde é que vai dar isso? Eu quero entender, né? Porque o Daniel, além de ser místico, ele era profundamente inteligente, ele era enjoadamente inteligente. Mas tem uma coisa que eu acho muito bonita aqui no Daniel,
que é isso, né? Isso tudo que eu falei até agora é só a introdução. Mas a mensagem é pequenininha. É igual Carmen Miranda, né? Baixinha com emoção na cabeça. A introdução foi só o topete da Carmen Miranda. Mas é uma coisa bem detalhada que está numa narração toda mística, toda cheia de coisas, que vai acabar só no final do capítulo 12. Mas aí ele fala que chegou um semelhante aos filhos dos homens, era Jesus, né? E outra coisa que eu acho bonita, entendeu? Deus nem se explicou para Daniel: olha, Daniel, deixa eu falar, eu sou o Deus eterno. Daqui a 500 anos eu vou nascer. Se ele falou para Daniel, o Daniel não registrou, né? Mas ele não deu explicação para Daniel, porque Deus não está preocupado em como ele é visto. Isso é uma grande mensagem para a gente. Nós temos uma mensagem, uma missão. Mas Deus tem muitos filhos espalhados por aí que aos nossos olhos talvez eles nunca vão se converter. Eles estão adorando a Olodum Maré. Porque o Daniel, que entendia das ciências ocultas, né, que a gente chamaria de magia, Daniel era o chefe dos magos na Babilônia. Ele era o mestre dos magos. Ele entendia de magia, entendia de filosofia persa, entendia de todas aquelas misturas das quimeras. Ele era um bruxão nesse sentido, claro. Ele entendia dessas coisas porque ele foi forçado a entender. Porque senão a gente cai naquela coisa desse menino que se matou aí, Daniel Mastral. Daniel Mastral, que se chamava Marcelo Agostinho. Daniel Mastral, ai, filho do fogo, aquele negócio que vem, né, aquele ocultismo. Ou aquela Rebeca Brown, ele veio para libertar os cativos, aí você vai ver um demônio, tudo quanto é coisa. Não, gente, Daniel, ele virou mestre dos magos de forma divina. Como assim? Ele veio de um povo que era apóstata, e aí Deus tinha avisado por meio dos profetas: eu vou deixar que a turma do norte venha aqui, pegue o melhor de vocês, os seus nobres e tudo, e eles sejam castrados para serem eunucos na Babilônia. A Daniel foi uma dessas levas. E o Daniel, sim, é claro que Israel vai esconder essa história, mas não adianta Israel esconder, porque o profeta já tinha contado antes. E Daniel era castrado. E muito provavelmente, por causa disso, bem efeminado. Aliás, os hábitos dele, na época do Império Medo-Persa, eram hábitos de gente afrescalhada. Né? Ai, rei, eu quero os vegetais hoje. Então, Daniel, possivelmente alguém era apaixonado por ele lá. Quiçá os reis, porque o que era macheza na época dos impérios babilônicos? O macho era aquele cara que tinha uma esposa e vários filhos, mas pegava todos os grumetes, né, que no exército brasileiro foi chamado de grumete, né, que era o soldadinho fraquinho, que todo mundo gostava de pegar. Aliás, o próprio Jesus, diante do Império Romano, como um cordeiro mudo, que é assim que é registrado nas escrituras, para o Império Romano aquilo era uma bichona. Pô, o cara apanhou 49 chicotadas, velho. Apanhei lá. Ai, você gosta de sofrer. E aí, o mesmo Deus que não contou para Daniel que o sentimento filho do homem era ele, também não se importa de ser visto pelos imperadores romanos como um viadinho afrescalhado que gostava de apanhar. E aí você tinha o sadomasoquismo, né? Porque tinha lá o cordeiro mudo. Isso não é homem, não. Deixa apanhar. Homem que é homem ia enfrentar, ia morrer apanhando. Né? Ia morrer apanhando e atacando. Mas o cordeiro mudo, ele também satisfez muitas necessidades agressivas dos soldados romanos, que já é comum na segurança pública, né? No Brasil, século XXI. Né? O policial sai na rua para bater por esporte. O orgasmo dele está ali. Às vezes a coisa em casa nem sobe mais, mas é gostoso você chegar, ver um preto pobre, nossa! Aí vai lá pro prostíbulo, não é nem para pegar as mulheres, é só para poder ficar contando pros colegas quanto que eles mataram. É a perversidade humana. Então, Jesus não está preocupado com a sua aparência, ele está preocupado em ser reconhecido como Deus e reverenciado como Deus, né? Mas qual que é o nome de Deus? Eu lembro que teve uma época no Brasil que o pessoal ficava brigando lá na Praça 7, porque Jesus tinha um nome. Jesus é coisa do Império Romano. O nome dele é Yehoshua HaMashiach. Assim, gente, nem Moisés, um dia eu caí na idiotice de ir lá discutir com os caras, eles tinham uns barbões, que eles se sentiam judeus, uns barbões, assim.
Aí eu todo feliz, né? Porque, né, orava, Deus falava comigo, eu fui lá rebater aqueles otários. Gente, nem Jesus, né, nem Deus, quando Moisés perguntou para ele que nome que ele ia falar, ô Moisés, eu sou o que sou, fala que eu sou, me enviou para vocês, estão preocupados com o Yehoshua HaMashiach, né? Se Jesus em algum lugar chamado de Zebu, mas eles estão adorando a Jesus, estão dando conforme os princípios de Jesus, a uma hora todo olho verá, toda língua confessará, mas o nome não é universal. Até os nomes que estão na nossa Bíblia são nomes profundos, né? Por exemplo, El era os Deus dos cananeus, aí virou Senhor na nossa Bíblia, né? Yahvé é uma variação de Yahu, que era Deus lá dos midianitas, de algumas divindades dos filisteus. Então, Deus se chamar de Olodumaré, se é assim que o entenderam, o que assusta Deus, né? O que assusta Deus é você saber todos os nomes, né? Cantar a música do Kleber Lucas, Jeová Rafá, meu Senhor, Sedequenu Yahvé, Elohim, você saber esses nomes todos e roubar e não ter compaixão e ser cheio de ódio, você não conhece a Deus. Aí Deus se revela para Daniel como um semelhante ao filho dos homens, e ele não conta para ele quem ele é, e ele é tratado como um semelhante ao filho dos homens, como mais uma entidade espiritual, e olha para você ver que naquela visão ali, ó, Jesus estava presente, mas quem teve proeminência foi o Miguel. Aliás, por causa desse Miguel da Bíblia que a gente tem uma miguelança. Eu tenho turmas atualmente no ensino médio que tem 4 Miguéis. Meu Deus do céu, eu vou brincando. Miguel fulano, Miguel Cicano, Miguel Betano, Miguel não sei o que, vai mudar a letra. Miguel Nayara. Ah não, gente, tinha muito Miguel aqui. E todos são? Todos são Miguel. Raramente tem um Miguel. Por causa desse Miguel que apareceu na Bíblia. Que a gente idolatra, né? Tá, mas a suma dessa mensagem é quando o Daniel olha para aquelas pessoas todas assim, meu Senhor, porque ele estava ali conversando com entidades, aí ele vai chamar aquelas pessoas de Senhor. E aí, antes de a gente chegar no que eu quero chegar aqui, a gente precisa entender isso, que o Daniel, ele é um egresso dos cativos de Israel, ele era castrado, ele teve que ser muito disciplinado, até por questões de sobrevivência, e ele era muito inteligente, mas possivelmente aquelas cirurgias de castração pelas quais ele passou, porque a castração ela era uma cirurgia de humilhação. Por que os jovenzinhos dos povos escravizados eles se tornavam fiéis ao império? Porque eles sentiram no corpo a tortura. É o velho método de torturar as pessoas, achando assim, não, sob tortura eu tenho isso sob meu controle. Então Daniel sabia o que era padecer para ter sobrevivido até ali. Isso não quer dizer que a gente concorde com isso, estou dizendo que a vida é cruel, e a gente não faz isso mais como sociedade, não, mas a gente faz isso como indivíduos, né? Essa semana eu estava dando aula para o 3º ano sobre o que a psicanálise chama de fase anal. Eu estava falando das torturas psicológicas que involuntariamente as mães praticam, né, contra suas crianças. Que é, por exemplo, espancar a menina porque fez cocô. Às vezes não espanca não, mas tem muita violência verbal, né? Muita violência verbal. A gente já tem o desespero da mãe. Eu ainda sou, infelizmente, da geração de pais que limpavam a bunda de menino. E aí a Sônia padeceu. A Sônia limpou a bunda de 3 crianças. E aí, certamente, numa dessas ela ficava muito irritada, porque neném é lindo, mas a bosta do neném é leite podre, né? Então, o leite podre já dele ninguém suporta, imagina sair. Reborn não tem. Por isso que eu estou preferindo o reborn. O amor se esfriará de quase todos. E aí eu estava falando que, independentemente da mãe, do bebê, ali tem um processo de socialização, né? Que é ali que começa, por exemplo, a preferência de pessoas por amores violentos. Porque o bebê faz assim, a minha mãe vai me bater, mas ela vai ficar comigo. Porque as mães não entendem o desespero de um bebê. Eu fico apavorado de saber que isso existe em Belo Horizonte. Já trabalhei com uma supervisora no noturno, que ela era dona de uma escolinha onde os principais clientes dela eram bebês de 7 meses. Meu Deus, como é
consegue. Ai, é porque é empresário. Gente, isso é violência contra crianças. Deveria ser proibido por lei. Você sair de casa às 7 horas da manhã e deixar seus filhos ao cuidar de terceiro. Graças a Deus eu tive o privilégio, acho que a Kézia foi a única que eu não tive esse privilégio. Mas eu acompanhei a Brenda e o Kevin, assim, eles mudam por um minuto, você perde coisa preciosa ali. Né? Embora eu não me preocupe deles, mas muitas coisas envolvendo eles estavam ali. Gente, a Brenda é um dos bebês mais inteligentes que eu já vi na minha vida. Porque você estava ali vendo aquilo, gente, quem é que perde esse privilégio? E aí eu vi esse privilégio e falava com a Sônia, que aí começa o pessoal, quando é creche? Então, nós vamos comer arroz com arroz, mas a gente não vai perder essa fase dos nossos filhos, não. Né? Porque a gente adora o Deus dinheiro, e aí, em nome do Deus dinheiro, a gente perde essa coisa maternal e paternal com os nossos filhos, né? E aí, mesmo assim, nessa fase, o menino ele fica desesperado porque ele vai perder a mãe dele. Imagina, o menino diz, vamos colocar assim, 1 ano, 2 anos. A mamãe sobe de manhã e vai voltar, quando volta ele já está dormindo. Aí um belo dia, sem ele saber, na hora que ela estava saindo atrasada, pegou o 11 e borrou a calça. Aí a mãe voltou xingando, não sei o que lá, estou atrasado, não sei o que. Quais as razões dela lá? Mas ele entendeu, porque, segundo a sócio-psicanálise, as nossas relações com o bolo fecal, elas são o germe para as nossas relações econômicas, administrativas e tudo. E aí tem toda uma explicação de como é que isso acontece, né? Por exemplo, primeira relação econômica. Mamãe voltou para cuidar de mim. O que é que o neném vai fazer? Sua primeira negociação. No dia seguinte, ele já vai percebendo que a mãe está para sair, ele vai segurar o bolo fecal e na hora que a mamãe sair, ele de novo. Eu estava contando para a turma que algumas mães, por desespero, por orientação da vizinhança, aprendem a fazer grandes covardias. Porque você fica assim, gente, o Brasil é tão preocupado com o embrião, como é que o Brasil ensina as mães a serem covardes com seus bebês? Que é assim, põe pimenta no peito, que para logo. Aí eu contei da minha mãe que, ouvindo conselhos de vizinhas, eu tinha algum problema intestinal ou psicológico, sei lá o que era, que eu fazia, eu vivia com disenteria, né? Nem tem esse termo mais hoje, né? Era diarreia, disenteria e raquitismo tive. E ali minha mãe tinha uma filha alguns meses, acho que era 1 ano e 3 meses mais velha do que eu, 1 ano e 9 meses mais velha do que eu, e ela tinha um recém-nascido, que era meu irmão 2 anos mais velho do que eu, ele tinha 2 anos, estava com 2 para 3 anos, eu lembro dessa cena, de um dia eu chorando, eu sentia dores e tal, e aí eu lembro só dessa cena, não lembro de nada, mas dessa cena eu lembro porque era uma cena bem traumática. De a minha mãe chegando com um pedaço de bosta na ponta de um pau e pá, passando na minha boca. Aí eu contei isso, aí lá na sala tem um professor de apoio, né? E os professores, infelizmente, professores, educadores, costumam gostar dessas coisas violentas que resolvem o problema deles. Aí o professor, então, mas aí nunca mais você fez cocô na calça, né? Eu falei, exatamente, nunca mais eu fiz cocô na calça, mas também fiquei com um monte de outras questões que eu trago na sua vida até hoje. Né? Porque primeiro, deu resultado? Deu, porque é o resultado do pavor. Né? Aí eu lembro que eu levei isso para terapia e a dúvida era se aquele conteúdo era bosta ou se era feijão. E aí a psicanalista falou assim, chega em casa e conta para sua mãe para saber se isso não é um fantasma, se era. Aí quando eu contei, minha mãe deu eu fiz isso mesmo, mas tu nunca mais mijou, tu nunca mais cagou na calça. Aí eu falei, mas isso foi bosta, minha vizinha falou comigo, pega a bosta dele, põe na ponta e põe na boca dele, nunca mais ele vai. E aí os meninos, calma gente, antes que alguém pense que minha mãe é má, isso não é a minha mãe, isso é a sociedade protege embriões, mas a sociedade detesta, odeia e maltrata bebês. É a sociedade que vai lutar para você não abortar um embriãozinho de até 13 semanas, é a mesma sociedade que vai estar nem aí pro seu bebê quando ele nascer. Nem aí. Aí eu estava contando para eles essas relações, né, sociais. Eu falo com a gente, isso aqui é um privilégio que vocês têm na minha aula, tá? Eu fico zoando assim. Porque não é todo professor que tem coragem de dar essas aulas. Não. Primeiro que os professores são muito mal trabalhados sobre as humanidades. E segundo que dá muito trabalho dessas aulas. Porque fica parecendo que você está falando contra a família, contra não sei o quê. Eu só estou falando da tragédia que é ser humano no mundo caído, né? É o senso comum, né?
Eles vinham tudo barrigudo, né? Aí eu falei, mas nunca mais tu fizesse. E aí, ela até me contou que ela ficava muito preocupada comigo, que eu tinha nascido com uma questão, que acho que toda vez que eu ia fazer cocô, eu colocava o resto todo para fora. Eu nunca tive esse problema, né? Mas ela falava que eu tinha isso quando bebê. Mas ela tinha uma certa impaciência, que era uma impaciência, é igual hoje em dia as vizinhas e a sociedade ensina as mães a ficar obsessivas. Ai, você rejeitou o seu filho na hora que ele nasceu. Aí as mães ficam tudo assim, ai meu filho vai ser um marginal porque eu rejeitei. Né? As pessoas saem de parto apavorada com o que elas ouvem no hospital. Assim, pelo amor de Deus. Não, porque seu filho já tinha que sair da sua barriga para o seu peito. Mas não, mas ele foi para a incubadora. Ai meu Deus, o meu filho foi para a incubadora. A personalidade dele vai estar toda comprometida. Então, do mesmo jeito que as mães exageram hoje nessa culpabilização das mães, no passado as mães exageravam em ensinar que mãe é ser rigorosa, cruel, era ser madrasta. Bem madrasta. Né? E aí mãe tinha que ser vista como autoridade, não como aconchego. Tá, mas o que eu estou falando aqui tem a ver o que com o Daniel? Que o Daniel que possivelmente teve uma geração assim, que ele era filho do povo, né? E aí ser filho do povo, aí eu peguei e falei com o professor, né? Que essa é a grande diferença. Que é por isso que os adolescentes vão aprender. Isso é na escola, não é depois que forem mães e tiverem espancado seus filhos, não. Porque a gente vive essa sociedade. Ah, então para não criar trauma na criança, aí deixa a criança cagar até na boca da mãe. Não é isso. Não é disso que a gente está falando. É que o amor da mãe pelo seu bebê, ele tem que estar acompanhado de um processo de socialização, que era o que a gente fazia com os filhos da gente. Aqui, se você fizer assim na igreja, eu vou deixar o diácono te xingar. É colocar isso, que a autoridade amorosa do pai e da mãe com os filhos tem que ser ensinada que existe sociedade, que existe instituição e que aí a gente precisa adquirir a confiança dos filhos de que se alguém abusar deles, eles podem contar com a nossa credibilidade, mas a gente também tem que dizer para os filhos que escola é autoridade, que o diácono de uma igreja é autoridade, né? E fala, eu vou falar com fulano que é para chamar sua atenção lá da frente. A gente tem que terceirizar isso para a criança entender que uma coisa é a autoridade ou o aconchego dentro de casa e outra coisa é que a vida de sociedade ela exige isso. E ao mesmo tempo falar, mas, por exemplo, se o cara do exército xingar a sua mãe, aí você me conta que a gente vai procurar as autoridades para ele, porque uma coisa é autoridade, outra coisa é autoritarismo. Aí estava falando com a turma sobre essa diferença, né, entre afeto, autoridade e tortura psicológica, porque as pessoas acreditam muito em tortura psicológica. Aí o Daniel passou por essa tortura, ele passou por isso. E aí, na hora que ele vai ter as visões, ele fica assim, ai meu Senhor, ele tratando aquelas pessoas com muito medo, porque o que estava nas vísceras dele? Você até é doido, se diante da autoridade dos homens eu passei pelo que eu passei para eu virar o Daniel, imagina esses aqui, né? Meu Senhor, como é que eu vou saber se meu filho deu certo, não sei o quê. E é por isso que Jesus lá na frente vem e fala assim, vocês são meus servos, mas antes de tudo vocês são meus amigos, eu compartilho dos meus segredos com vocês, não temam. Aí já vem Jesus de novo com o discurso dele de não temer, porque a gente que gosta de tortura, a gente prefere temer a Deus para a gente não ter que ser íntimo dele. Né? E aí, finalizando mesmo, esse trechinho num texto enorme chama a atenção para a gente de que, junto com esse amor, com essa liberdade que Deus nos dá, Deus espera da gente sim algumas formalidades. Deus espera da gente algumas formalidades. Por exemplo, ele tinha formalidades, né? Jesus, ele fez críticas ao templo, mas quando Jesus curou um leproso, ele falou, vá ao templo, cumpra com os rituais, o nosso povo tem esses rituais, né? E aí tem até uma outra situação dos leprosos, que os leprosos foram, né? Todos se foram felizes, curados. Ai, Jesus é o Deus é livre, de liberdade, estou curado. E aí um voltou para agradecer. Mostrando assim, que às vezes a pessoa é curada, mas não deixa de ser ingrata, né? Então Jesus espera formalidade, sim. Jesus espera respeito mútuo. Jesus espera... Quando ele estava angustiado, né? O que ele falou para os discípulos? Não, hoje a gente está na época da Páscoa. Então, vai na sala tal, conversa com o homem tal, vai ter um jumentinho amarrado, fala que o mestre mandou. Porque possivelmente alguém tinha falado com ele, olha, sabe aquele galileu que vai vir aqui hoje pegar o seu jumentinho? Jesus fez toda a sua programação
social do evento, né? Eu estou dizendo isso por quê? Porque às vezes a gente é tão libertário que a gente fica meio libertino, né? Ah, eu sou livre! Ah, preciso me preocupar com família, com casamento, não sei o quê. Aí tem umas coisas que me angustiam no nível pessoal, tem coisas que me angustiam. Eu fico muito preocupado com essa geração de autênticos que são tão autênticos quanto desumanos. Por exemplo, eu nunca escondi dos meus filhos que a gente tem problemas familiares. Minha relação com meu pai é uma relação muito tensa, mas eu nunca vou deixar de respeitar o meu pai como meu pai. Ele é meu pai. Ai, mas eu sou autêntico, não vou lá não, que ele é chato, ele me maltratou, mãe narcisista. A gente está nessa geração de acusar a mãe de mãe narcisista. Mãe narcisista, você tem que chamar a polícia para ela. Mas você tem que falar assim, ô mãe, até por respeito a você, viu, sua narcisista? Por respeito a você. Mas tem que respeitar. E aí, eu tenho uma relação tensa com meu pai, mas ele é meu pai, eu tenho respeito por ele. Né? Quando a gente consegue conversar, o tratamento é de respeito, não é de falsidade. Eu sei que meu pai é um homem de Deus, seja lá o que ele tenha feito com isso que ele recebeu. Então, às vezes, quando é difícil você ver Deus na pessoa, ou melhor, quando é difícil você ver a pessoa como sendo uma pessoa de Deus, você precisa ver Deus na pessoa. Que era o que o Daniel conseguia fazer com esses imperadores perversos. Eles eram perversos, Deus contou para eles que tudo é demônio nesses homens. Você acha que Ciro tem esse poder? Porque tudo é diabo, tudo é espírito maligno. Mas Daniel, no final das contas, por trás de todas essas coisas, sou eu. Eu é que controlo tudo. O Daniel até fala assim, ele é que controla os tempos, as estações, o Deus do oculto escondido. Então, Daniel, por amor a mim, respeita esses caras. E respeitar esses caras não é ser subserviente a eles, que o Daniel não era. Quando ele precisou, durante 30 dias, adorar o rei Dario, ele foi para a cova dos leões. E foi respeitoso com o rei Dario. Rei, eu só adoro o Deus criador do universo. Você vai me tacar na cova dos leões? Fique servido. Eu sei, ó rei, que não é por causa de você que isso vai acontecer. Né? Ele poderia dizer, você é possuído pelo diabo, que eu sei, Deus me contou. Você é um endemoniado, que Jesus me conta, ele fala comigo o dia inteiro. Que é isso que a crentalhada narcótica faz hoje em dia, que é feio. Quando Jesus fala assim, orai pelos nossos inimigos, amai os nossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, ele não está mandando você ser fã de inimigo, ele está dizendo o seguinte, cuidado que o seu inimigo, às vezes ele é seu amigo e nem você nem ele sabem. É por causa do seu inimigo que você não vira a serpentinha que eu sei que a sua personalidade é. Então respeita-o. Respeite porque assim como você foi feito por mim, ele também foi. Ele está fazendo um péssimo uso da vida que eu dei a ele. E aí você vai fazer igual a ele? Orai pelos vossos inimigos. Ou melhor, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E orar é bonito, que a pessoa que estava fazendo com a gente ontem, ela fez essa oração bonita para quem a persegue, né? Senhor, dá a ele uma pessoa que seja tudo aquilo que ele não vê em mim. Isso é orar pelo inimigo. Né? E onde é que há potenciais de grandes inimigos do que entre os cônjuges, entre familiares? São os grandes inimigos. E aí você tem que orar para essas pessoas. Faz uma pessoa feliz, por favor. Eu não quero a desgraça da pessoa, eu quero que ela seja feliz. Embora eu estou entendendo que eu preciso ir para bem longe. Quero Davi orando pelo Saul. Né? Davi teve chance de matar o Saul. Ele pegava assim, mas ele era respeitoso, não era conivente. Rei! E ó, sabia que podia estar na minha mão, era a sua cabeça, mas só tá um pedacinho do seu vestido, rei. Isso é respeito ousado, mas é respeito. Igual eu me lembro que a última discussão que eu teve com meu pai, precisamente no dia 25 de dezembro de 2021. Chega eu e a Sônia lá com presentes para dar para ele de Natal, porque eu o respeito. É o meu pai, eu não seria quem eu sou se eu não tivesse saído dele. Né? Que é isso que o Daniel mostra na visão, na reverência. E aí, teve uma conversa política, né? Aquele dia ele ficou bravo, né? Não sei o que lá, fica falando mal do Bolsonaro, E a Sônia só olhando assim, né? E aí falando, aquela coisa toda. E pois ele vai ganhar as eleições, sei o que. Eu falei, tranquilo, Deus. Ele falou que só Deus tira de lá, então se Deus não quiser tirar, ele vai ganhar as eleições mesmo. Só que não ganhou as eleições, né? Então a gente nunca mais se falou sobre o assunto. Né? Porque eu tô assim,
Ele vai perder em nome de Jesus e eu não vou lá no meu pai. E aí, meu pai? Quem ganhou as eleições? É falta de respeito. Não estou aqui para discutir isso. Na verdade, eu nem discuto isso com ele. Ele trouxe o assunto e aí ele vai trazendo o assunto e eu vou respondendo. Tem muita gente que acha que eu gosto de uma confusão, né? Não, eu sou na minha. Agora, se o assunto vier, eu vou responder. Porque eu acho que a sabedoria é isso. Não é nem você fugir do assunto quando ele te chega, mas também não é você ficar provocando o assunto. Aqui, enquanto alguém que está falando, a minha função é provocar. Não é nem provocar o assunto, é provocar a reflexão. Mas eu não vou ficar no dia a dia, não, isso é porque na sua fase anal, quando o cocôzinho, quando você era... Não, a vida tem funções, tem períodos, tem lugares. Jesus não era de confusão, mas quando ele estava se pronunciando em público, de vocês por isso, isso e isso, era a função dele. Né? Aí Maria, meu filho, mas eu sei que você veio de mim quando eu era vítima, que coisa foi essa que você foi falar lá? Por isso que você não vai para frente. Mas ali ele estava cumprindo o trabalho dele. E aí, no último dia que ele discutiu, né? Ele que brigou sozinho. Coitado, esse cara tá achando que vai adquirir o meu ódio? Eu sou resolvido com essas coisas todas. Aí brigou, esbravejou e tal. Mas ele falou alguma coisa porque eu lembrei disso. Bom, pois eu lembro. De qualquer maneira, o que eu acho bonito aqui é que o Daniel, ele talvez tinha traumas pessoais, e aí ele revela esses traumas ali na visão. Meu Senhor, não sei o que tal, ele era eunuco, ele tinha que ficar chamando todo mundo Senhor, porque ele era escravo, né? Embora um escravo que teve todo o conforto, Deus o abençoou aos olhos do rei e tudo, mas ele não trata aqueles reis com... É isso que eu acho bonito, né? É a desobediência divina. Uma coisa é você ser um Moisés que vai desrespeitar o faraó, mas é tratar faraó como rei. Né? É ser um Sadraque, Mesaque e Abednego. Na verdade, esses eram os nomes babilônios dele, era Israel, Misael, Azarias e Ananias. Eram os judeus. Então, assim, vocês têm que prostrar diante da minha imagem. Ei, se o Senhor quiser livrar a gente da sua fornalha, ele vai livrar. Se ele não quiser, fica sabendo aí. A gente não vai se prostrar diante da sua imagem. Mas foi nessa desobediência que eles adquiriram o respeito do rei, porque quando o rei olha para a fornalha, não era 3, não tinha 4. Ué? Aí tem até uns memes de internet muito legal sobre esse assunto, né? Porque Deus é engraçadíssimo, e ele zomba dos reis mesmo, mas é Deus quem zomba, não é a gente. Aí eu fico muito preocupado quando vejo essa geração de autênticos que não conseguem ser minimamente humanos e falam assim, ai meu Deus, eu realmente estou cheio de conflito, eu não sou falso, mas são pessoas, assim como eu como pessoa gostaria de ser respeitado, o mínimo que eu posso dar para essas pessoas é o meu respeito. A gente não respeita por questão de salário? A gente não respeita para a gente não perder o emprego? Então por que eu não posso respeitar por nada? Só porque eu sou ser humano? Eu fico assim, meu Deus, que coisa triste. Que geração é essa? Eu não ensinei isso para ninguém não, mas aprenderam. Com quem? Fico assim. E aí eu fico olhando, por exemplo, Deus quando se fez homem, ele teve de cumprir determinados ritos sociais. Jesus nasceu de uma virgem. Uau! Mas Jesus teve que ter um pai chamado José. Ele teve. Essa coisa de virgem é para os íntimos que ele vai contando. Para os romanos e para os judeus, ele nasceu de José, filho de Maria, e aí, Jesus, você fala, tá me chamando agora para uma falsidade, porque Maria tá grávida, agora José vai ter que se apressar, vai ter que casar com Maria. Eu falo assim, gente, o limite entre a falsidade e a descrição uma coisa parece com a outra, mas é só descrição mesmo. Vocês querem show, espetáculo ou não? Quero descrição, mesmo que pareça falsidade, é descrição. E qual que era a descrição? Maria sabe que ela está grávida pelo Espírito Santo. José também sabe. E as pessoas que tiverem de saber, saberão. Mas neste momento, no ano 4 a.C., Maria está casada com José e o filho vai nascer desse casal. Eu adoro me esconder nas convenções sociais. Falando isso porque a gente vive numa geração muito melindrosa, né? Ai, meu pai quer que eu seja falsa. Ai, eu não vou lá porque meu pai quer. Gente, entre a falsidade e a autenticidade, vamos ser humano. Precisa ser humano, né? A gente precisa ser
sempre esqueço essa palavra, porque eu tenho dificuldades sociais com isso. A gente precisa ser, quando a gente tem um encontro coletivo, mas a gente precisa disso. E isso não é falsidade, né? Aí Jesus, por exemplo, ele precisava dessa coisa mais social, então ele precisava ser filho de Maria e de José. Isso não era falsidade. Isso era Deus comunicando com o coletivo dos segredos que o coletivo não sabiam. Então, para todos os fins, ele era filho de Maria, né? Ele teve que ter o complexo de Édipo. Então, Jesus, ele viu lá, né? Ai, meu Deus, Maria namora com o papai, né? Jesus tinha José como pai dele, sim. E não tem falsidade aí, não. Só tem essa coisa que é coletiva, que ela é necessária. Que é quando você renuncia às suas picuinhas individuais. Isso que é o perdão no dia a dia. É você saber renunciar às suas picuinhas individuais. Senão ninguém consegue viver nesse mundo. Senão a gente vai ficar no mundo das bonecas rebote. Ah, eu acho que a boneca é gente, então você tem que aceitar que para mim essa boneca é gente. Não. No mundo de sociedade, na vida de sociedade, isso não cabe, não. Na vida de sociedade, para quem está achando que a boneca é gente, tem psiquiatra. É isso que precisa. Né? Ou então aconteceu um milagre agora. Veja que é uma boneca. Né? Então, a gente vai perdendo essas questões. E às vezes é isso, né? Por exemplo, eu sou um indivíduo interiormente tranquilo, de verdade mesmo. Eu não estou preocupado com casamento formal, se é isso, se é aquilo, se pediu licença. Agora, não adianta as minhas concepções particulares de liberdade de existência. Né? Aqui eu cometo um erro institucional. Eu nunca estive aí para a aliança, nunca. Mas talvez para alguma comunidade que eu viva, a gente vai ter que fazer algum evento público de colocar aliança no meu dedo, não sei o quê. Né? Mas eu só não tenho aliança por falta de dinheiro mesmo. Não consigo nem tirar minha carteira de motorista. Como é que a gente compra aliança? Não consigo. Vai ter gente que acha que é falta de amor, porque é uma aliança, tem um peso no mundo espiritual. Então, talvez, para eu conseguir conversar com determinado público, eu vou ter que colocar uma aliança. E quando esse dia chegar, isso não será falsidade. Isso é a gente saber ser igual a Deus. Deus não é Deus de toda graça. Um monte de coisa que a gente faz, Deus acha uma grande babaquice. Mas é assim que vocês entendem, meus filhos? Eu sou o pai amado, eu sei conversar com bebês. E aí, eu vou colocar a aliança aqui, que isso não vai dizer nada sobre o amor que eu tenho pela Sônia. Mas parece que tem gente que precisa ver, né? Precisa ter uma magia para ver. E aí Jesus sabia comunicar com essas coisas, por isso que ele andava com uma determinada túnica, né? Ele fazia, palavrinha que me foge, mas aí a gente precisa fazer isso, sabe? A gente está muito assim, a gente é tão autêntico que a gente perdeu a família, a gente é tão autêntico que a gente perdeu o respeito. Eu digo, poxa, a gente fica tão desrespeitado com tudo, né? Eu, por exemplo, tenho um gosto musical muito diverso e variado, né? Claro, tem um vício pessoal. Meu vício pessoal é ouvir música. Assim, eu consigo fazer qualquer coisa se tiver música ouvindo, assim, né? E aí, como é vício porque às vezes atrapalha os outros. Ninguém aguenta mais aquela mão, mas eu estou ouvindo. Aí fica vício, né? Assim como a fumaça de cigarro mata, a busca de quem não está apreciando incomoda. Aí, mas, por exemplo, uma coisa que eu achava legal, eu sempre tive consciência da chatice que meu pai era, mas olha só, eu sempre ouvia meu pai colocava música. Tipo assim, se o meu pai está colocando aqui, tem uma mensagem, ele quer dizer alguma coisa, deixa eu ouvir, tal. E aí eu ouvi tanta coisa, né? E aí você vai ouvindo música e vai filosofando, e vai tirando coisas, e vai aprendendo, um monte de coisa assim. Né? Gosto mais de ouvir música do que de ver filmes, que é uma raridade na minha vida. Mas aí a gente fica tão assim, não, eu não vou ser o que meu pai quer, você é outra geração. Eu acho que todos esses argumentos, eles são válidos. Não estou querendo que ninguém ouça todas as músicas que eu escuto. O que eu estou dizendo é que a gente vai vendo que perde um pouco dessa consideração. Que o Daniel não perdeu no seu momento mais místico e que Jesus não perdeu sendo Deus, né? É isso que o Paulo fala. Ele, mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que é usurpação? Vocês não sabem de nada. Vocês não sabem da missa nem a metade. Eu que fiz isso tudo. Vocês são burros. Né? Não, gente. Vocês não são burros.
eu tenho o privilégio de ter alguma informação, eles não tiveram esse privilégio. Então, o que eu posso fazer? É ensinar pelo exemplo. O que é o exemplo? Eu vou valorizar algumas tradições, sim. Se eu sou de uma sociedade alternativa, em que casamento é necessário, mas eu estou numa sociedade onde o meu trabalho vai exigir que eu me case, qual que é o problema? Vai me matar por causa disso? Eu tenho uma sociedade que facilita muitas coisas, eu preciso casar e depois preciso descasar? Só para terminar mesmo, eu vejo que Deus é assim, quando uma vez Deus chamou um casal, Priscila conhece essa história, o casal se apaixonou, e aí um dia a gente estava orando à tarde, igual aconteceu com a gente já esse ano algumas vezes, a gente estava orando, aí Deus determinou que o casal contraísse núpcias. Olha só, Deus conversando com a liberdade e a institucionalidade. Qual que é a liberdade? Vocês não precisam namorar, não precisam fazer corpo, não precisam fazer nada. Passem no cartório essa semana, casem-se, porque eu estou nisso. Todo mundo achou um absurdo Deus falando. Gente, todo mundo achou um absurdo Deus falando? Aí Deus tem agenda, né? Eu falei em público que era para fazer isso, isso e isso. Mas aí o casal que não estava dando conforme as formalidades, ficou preocupado com a formalidade. Não, eu tenho que ter um emprego, eu tenho que ter isso. Deus falou, não, eu vou abençoar, eu estou nisso tudo. Aí o casal não ouviu a voz de Deus. O que aconteceu? Deus não tinha uma agenda? Alguém tinha que ser gerado naquela agenda, não tinha? Pronto, alguém foi gerado. Aí, por causa do que foi gerado, o cartório tem que ser resolvido. Mas aí eu falei com o casal, se tivesse feito a coisa na hora que Deus falou, vocês estavam assim, né? Mas Deus é amor, tá vendo? Você viu que tem a liberdade e a eventualidade, o compromisso social, né? Porque Deus é livre. Deus é livre, inclusive, para colocar alguém na sua vida que vai ser só um progenitor. Ele não tem compromisso nenhum com você. É porque Deus é que sabe fazer as coisas acontecerem. Né? E a gente que está tão cheio de teologia, de Bíblia, de formalidade, ao mesmo tempo que a gente tem estudo, a gente quer ser informal. Não vou na festa, não aguento fulano, eu sou autêntico, não vai mexer com a minha saúde pessoal. A sua saúde pessoal significa em você ser humano também, ser misericordioso com a humanidade, que não tem nada a ver com a sua saúde pessoal. Isso é terapia da fé, tá, gente? Isso aqui não passa pela psicologia, não. E eu sei do que eu estou falando. Mas passa pelo reino de Deus. Então, mais do que ficar preocupado com o perdão. Ai, será que eu tenho raiva? Eu tenho trauma da minha avó? Eu fui rejeitado no ventre? Deus está pensando assim, o que você está fazendo agora? Deus é meio estoico nesse sentido. Estoico assim, em vez de você ficar procurando as raízes, o que você está fazendo agora diz muito sobre você. Eu não sei das minhas raízes, eu sei que eu sei perdoar. Eu sei que eu sei me reunir domingo com um grupinho que parece que não vale nada, mas eu sei que Deus está ali e Ele tem algo a dizer para mim. Esses são os eventos que os principais e processados vão ficando doidos. Nossa, ele está entendendo a mensagem, está entendendo, está entendendo. E a gente precisa expulsar esse demônio da nossa vida, essa autenticidade maligna de só fazer o que eu quero. Isso é satanismo. Qual que é a filosofia de satanismo? Faz o que tu queres, porque essa é a lei. Até dá uma música do Raul Seixas que eu gosto muito, mas é uma letra satânica. Né? Viva a sociedade alternativa. Faz o que tu queres, essa é a lei. É a frase do Aleister Crowley, que é um dos escritores da Bíblia satânica. Porque a frase sozinha é bonita. Está falando de individualidade. Agora, o que é que eu quero mesmo? Eu quero a música do Padre Fábio. Amar como Jesus amou. Aí faz o que tu queres. O que tu queres? Quero amar como Jesus amou. Andar como Jesus andou. Aguentar a injeção de saco como Jesus aguentou. E ser o cara mais perdoador do mundo como Jesus foi. É o que eu quero. Se é o que eu não quero, é o Espírito de Deus que vai colocar esses desejos em mim. Aí você mata o velho homem, como diz o apóstolo Paulo, e faz nascer um novo homem. Então, essa frasezinha do livro de Daniel, ai meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, eu sou castrado, meu Senhor. Está mostrando isso. Ele não estava fingindo ali. Ele estava agindo sob trauma, mas ele estava sendo autêntico. E Deus espera isso da gente, nas nossas mais místicas experiências, até a nossa mais cruenta realidade.
é você ter que almoçar com um cara que você vai falar porcaria na sua cabeça. Você não quer ser perdoado? E aí? Você vai perdoar quem quando? Me perdoar não é falar, eu vim aqui hoje te perdoar na qualidade, estava orando de madrugada, você falou que eu tenho que te perdoar. Não. Perdoar é, deixa eu ver esse cara, deixa eu conversar com ele. Né? E a gente precisa fazer isso, sabe? A gente precisa quebrar essas paredonas que a gente construiu ao redor de nós. Mas enfim, vamos agradecer a Deus. Senhor, nós te agradecemos